Lado a lado. Você já ouviu falar nesse padrão de candles? Fica aqui comigo nesse vídeo. Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fast Trade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o padrão de candle chamado lado a lado. Vamos entrar em detalhes sobre como funciona esse padrão, como identificar e quais as principais características. Mas antes de a gente iniciar no conteúdo de hoje, eu quero pedir para você deixar o seu like. Sabe por quê? O seu like ele é importante. É através do seu like e dos comentários, dos feedbacks que você deixa aqui na ferramenta comentários, que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e assim ele distribui para mais pessoas. Mais pessoas recebem a indicação desse vídeo aqui. Então eu quero contar com o seu like, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback aqui na ferramenta comentários, tá bom? Vamos lá para o vídeo de hoje falar sobre o padrão lado a lado. Vamos lá, padrão lado a lado. Ele é um padrão de continuidade, ele dá continuidade num movimento prévio, tá? Ele pode ser um padrão altista ou baixista, dependendo da configuração dele, e ele é composto por 3 candles. Na grande maioria das vezes, 3 candles, tá? Só que isso não é uma regra e eu vou te explicar melhor mais adiante, tá? Qual é a característica? Após um gap, que pode ser de alta ou de baixa, o mercado faz uma pequena pausa, montando ali 2 candles, tá? Em seguida, ele rompe a máxima ou a mínima do candle, a máxima no caso do padrão altista e a mínima no padrão baixista, dando continuidade no movimento. Então, se a gente for analisar aqui, vamos pegar o esquema montado, tá? Esse daqui, ó, é o lado a lado altista. Então, o que a gente tem? A gente tem um candle de alta, a gente tem logo após um candle de alta um gap, tá? Que é um gap de alta. Tá? Então aqui a gente tem um gap de alta. Logo em seguida a gente tem 2 candles, tá? Que demonstram o quê? Preste muita atenção, porque além do padrão, além do desenho em si, você precisa entender a lógica por trás desse desenho. O que a gente tem? A gente tem aqui um movimento de alta e a gente tem aqui um movimento de espera, tá? É um movimento lateral. O mercado ele não se define, tá? Depois ele dá continuidade no movimento. Aqui a gente tem um padrão de pivô de alta, tá? Então a gente tem aqui o mercado em alta, o mercado recuando e ficando lateral e depois dando continuidade. Então esse daqui é um padrão de continuidade. Por isso que aqui a gente comenta 3 candles. O candle 1, que é o candle de referência, depois a gente tem esse candle e esse candle aqui configurando e aqui o candle que aciona o gatilho no rompimento. Só que o que acontece? É importante você entender essa dinâmica aqui, ó. Ele está montando aqui um pivô de alta, dando uma pequena pausa aqui no movimento, tá? E esse é o detalhe. Essa pausa, ela pode ser de 2 candles ou de mais, tá? Pode ter 3 candles aqui. O importante é que ele não perca essa região, que ele não retorne, que ele fique nessa região e depois rompa ela, tá? Você precisa entender a lógica por trás desses padrões. Já no padrão baixista, a gente tem a mesma lógica, só que ao contrário, a gente está pensando agora para baixo. O mercado tem um candle, tá, de referência apontando a direção do mercado para baixo, então o mercado está caindo. O mercado monta um gap de baixa, tá, e faz essa parada aqui que pode ser com 2 candles ou mais. O importante aqui, ó, é que ele não suba, ele não rompa aqui. Por quê? Porque a gente quer um padrão de pivô de baixa. Então se a gente for analisar aqui, o que a gente tem? Olha só, a gente tem um padrão de pivô de baixa, que é o mercado fazendo essa queda, dando essa parada, tá? E dando continuidade. Dependendo do tempo gráfico que tu estiver utilizando, isso daqui inclusive monta uma figura gráfica, tá? Essa figura aqui, por exemplo, a gente pode dizer que ela monta aqui um retângulo de baixa. Então aqui montou um retângulo de baixa, porque o mercado caiu, montou um movimento lateral, depois deu continuidade. E aqui um retângulo de alta, o mercado subiu, montou um movimento lateral e deu continuidade. Então é muito importante tu entender a lógica por trás dessas movimentações. Agora vamos lá, vou abrir a plataforma Fast Trade e vamos identificar esse padrão lado a lado. Vamos lá, vamos a um exemplo aqui nas ações das lojas americanas. Mas antes, eu quero destacar aqui uma questão muito importante. Primeiro, nem sempre o padrão aparece certinho como nos livros, tá? Por exemplo,
aqui a gente tem um candle de baixa, aqui a gente tem um gap e aqui a gente tem, ó, dois candles parecidos. Mas veja que ele não está certinho como no livro. Mas aqui eu posso configurar como sendo um padrão lado a lado, tá bom? Por quê? Por causa da lógica. É importante que você entenda a lógica. Então eu tenho aqui um candle de queda, eu tenho um gap de baixa, eu tenho dois candles parecidos, um do lado do outro, e depois eu tenho um rompimento dessa estrutura e a continuidade da queda, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Nem sempre aparece bonitinho como nos livros, tá? Segundo ponto é o seguinte, esse é um tipo de padrão que não é facilmente encontrado, tá? Existe a possibilidade de tu utilizar no gráfico diário, utilizar o gráfico diário para fazer essa análise, só que você precisa entender que no gráfico diário, dependendo da ação que você vai estar analisando, se você pegar, por exemplo, as ações da Vale, a Vale é uma ação que tem muito gap, então ela abre muito gapada, como a gente diz, tá? Então tem algumas ações, como a da Vale, que tem muitos gaps, então muitas vezes esses padrões não ficam tão claros, é difícil achar esses padrões em alguns papéis com algumas características, tá? Esse tipo de padrão, por exemplo, é difícil encontrar em papéis como da Vale, dependendo do tempo gráfico que tu utiliza, dependendo da ação que tu está analisando, tá? Pode ser mais fácil ou mais difícil encontrar determinado padrão gráfico, tá? Então isso é muito importante dizer, né? Novamente, nem sempre aparece bonitinho como nos livros, tá? Segundo, dependendo do tempo gráfico que tu estiver utilizando e dependendo da ação que tu estiver analisando, vai ser mais fácil ou mais difícil encontrar determinados padrões. Então vamos lá. Como se opera um padrão como esse padrão aqui, lado a lado? Quando eu identifico aqui, ó, essa movimentação e eu identifico o gap e identifico, tá, esse padrão de candles lado a lado e a continuidade do movimento, eu comentei aqui que o rompimento configura, né, um pivô de baixa, por exemplo, nesse caso de um lado a lado baixista, tá? Onde eu opero, o que dá para fazer? Nesse tipo de operação, caso você esteja comprado na ação, o gatilho é um bom motivo para tu sair. Por quê? Provavelmente o mercado vai dar continuidade na queda. Se tu tiver comprado, tu não vai querer que o mercado volte contra a tua posição. Então tu pode realizar a parte das tuas operações, das tuas posições aqui, tá? Ou zerar a tua posição, dependendo da tua estratégia, dependendo do prazo operacional, do time frame que tu estiver utilizando, da modalidade que tu estiver operando, tu pode zerar a tua posição. Ou, tá, tu pode tentar fazer uma venda a descoberto. É possível fazer venda a descoberto através, por exemplo, no swing trade, de aluguel de ações, tá? Mas onde que estaria aqui o gatilho? O gatilho está no rompimento e o stop está acima aqui desses candles que estão lado a lado, ou um stop mais conservador em cima desse primeiro candle antes do gap, tá bom? Então esse candle que originou aqui, ó, stop aqui acima, um stop mais conservador, e um stop aqui, um stop mais agressivo. E o que busca na operação? Busca um risco-retorno 1 para 1 ou 2 para 1 de acordo com o stop, tá? Esse no modelo de baixa. No modelo de alta, o que a gente tem aqui? Vou simular aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente tem o candle de alta, aí a gente tem dois candles aqui próximos, né? Bem próximos, eles não necessariamente precisam ser exatamente iguais, depois a gente tem o rompimento. O que acontece? Quando confirma esse rompimento, eu tenho a confirmação da entrada, o stop pode ser aqui abaixo ou lá embaixo. Por quê? Porque como ele está configurando um pivô aqui, ó, tá? Se eu entro comprado nessa região, meu stop vai estar abaixo do último fundo, tá? Então aqui seria um stop abaixo do último fundo ou um stop lá na origem do movimento, tá bom? Então aqui seria um stop mais agressivo, mais curto, e aqui um stop mais conservador, tá? Para quê? Para tentar pegar a continuidade desse movimento, tá bom? Então é isso, espero que tu tenha gostado. Padrão de candle, lado a lado, muito interessante você conhecer esses tipos de padrões, vai auxiliar muito no seu estudo, na sua análise, mas lembrando, nem sempre ele aparece bonitinho, como nos livros, também nem sempre no papel que você está analisando vai conseguir encontrar com facilidade
alguns padrões, tá bom? Leve isso em consideração. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!